Oi, oi, gente, bem-vindos ao Autoricast. Aqui quem fala é Yasmin Yukimi e hoje eu estou como co-apresentadora. E o Dário não vai estar presente hoje porque ele está viajando, mas eu espero que ele traga um amigo. Mas vamos falar do que interessa. Hoje eu não estou somente com um convidado especial, mas sim com dois convidados que são super importantes para a comunidade brasileira no quesito de educação. E são os irmãos Thiago e Lucas Quitada. Olá, olá. Olá, gente. Gente, mas conta pra nós, quem são vocês, quantos anos vocês têm, de onde vocês são do Brasil? A gente começa assim, eu sou o Thiago. Lucas, A gente é do Paraná, né? Norte do Ai, Paraná. eu sou do Paraná também, mas é tudo mas É sul. complicado. como no Japão, né? Como no Japão, a gente migrou um pouquinho lá no Brasil também. Então, por exemplo, Pouquinho. a nossa infância, quer dizer, parte da infância foi no Sergipe, no Ai, Nordeste do Sergipe. Brasil. Sim. Mas, assim, o que trouxe vocês aqui pro Japão e quando vocês vieram? Quanto Pode tempo começar ficaram no você, já que você veio Brasil? primeiro. Tá, então só mostrando. A gente é do norte do Paraná. Eu nasci em Jacarezinho, né? Ai, O norte Jacarezinho. pioneiro. Aí, meu pai, por causa de trabalho, mudava bastante de região. A gente morou ali pelas redondezas, Itambaracá, Andirá. A gente passou bastante tempo em Andirá, né? Aí o trabalho do meu pai mandou meu pai para Sergipe, né? Eu tinha na época uns 4 anos. Era O Lucas recém-nascido. era recém-nascido, Eu aprendi a falar lá. né? Era manhinha, painho. Né? Aí a gente foi lá para Sergipe, né? Aí depois de alguns, acho que foi uns 4 anos que a gente ficou para lá, talvez. Quatro, sim. É. Aí a gente voltou pro Paraná, para Andirá, que é a cidade da nossa família. E a gente continuou por lá, né? Até eu acabar de estudar. Quando eu terminei o ensino médio, meu pai conversou com a gente e tal, né? De repente um plano de ir pro Japão. Aí eu vim com ele. Veio só eu e ele primeiro, né? A gente ficou acho que uns 6 meses e trouxe depois o Lucas, o Marcos, nosso outro irmão, Ah, e a então. minha mãe. Acho que isso devia ser o quê? 93, 94, alguma coisinha Um assim. pouquinho mais. Já Ah, noventa e sete, não, acho que 96, 97. 96 vocês vieram, né? É. Acho que foi em Ah, 95 que eu faz vim muito com o tempo. pai. Você nem tinha nascido. Isso, né? Aí a gente ficou aqui um tempo, a gente morou primeiro em Hiroshima, depois a gente veio pra cá, pra essa região. Nossa, vocês moraram em Hiroshima? Sim, isso. E o que trouxe vocês pra cá, pra Gifu? Então, daí continuando a história, eu, eu e o Lucas, a gente estava com vontade de estudar ali por 98, mais ou menos, a gente conversou com nossos pais e voltou para o Brasil, né? Eu fui para Londrina, fiquei estudando, né? Voltei para cá só em 2007. Eu já estava casado, tudo mais. Aí eu vim para cá, né? Para construir a vida para cá, né? O Lucas, Fiquei de idas e vindas, né? Como eu Hum. era mais jovem, quando eu retornei com ele, eu estava ainda no ensino médio, né? Comecei a fazer, aí fiz cursinho, né? Não foi bem o que eu esperava, a pontuação, assim, os cursos que eu queria fazer na época. Saudade da família. Aí acabei retornando para o Japão algumas vezes, indo e voltando, várias vezes, né? Estudei um pouquinho, voltava. E aí, que foi o meu contato com escolas, né? Porque no Japão, né? Na época eu estava aqui, antes de retornar para o Brasil ainda, eu ajudava a minha mãe, que há muito tempo atrás tinha começado o projeto de uma escola, né? Hum. Isso, aí depois ela acabou passando para frente a escola dela para outra pessoa, e ela continuou trabalhando, eu ajudei na parte de secretaria na escola, na parte de documentação e tudo mais que eu fui fazendo, né? E ajudava um pouquinho nas aulas de educação física. Ah, você gostou Foi de isso. É. educação física. Mas aí dessa de indas e vindas, da última vez, em 2005, eu vim de forma definitiva. Mas o curso que vocês fizeram no Brasil, você fez curso do quê? Ou eu fui para o faculdade? Brasil para estudar arquitetura, né? Ah, Aí, graças a Deus, eu consegui passar na UEL em Londrina. Aí, na verdade, pouco antes de eu me formar, eu tive um problema de saúde, né? Eu fiquei alguns anos parado, né? Eu tive um infarto com 20 e poucos anos. meu Deus. Isso. Aí foi uma fase difícil para mim, né? Mas graças a Deus eu tenho os pais que eu tenho, minha mãe e meu pai. Eles falaram para mim para eu vir pro Japão, né? E aí eu consegui.
reconstruir a minha vida, graças a Deus, né? Isso. E continuando a história, eu vim para cá em 2005, né? O Lucas tinha acabado de abrir a escola com a Luna, né? Sim. A diretora 17. Luna, isso. Ela, eles trabalhavam numa outra escola, né? Aí eles tinham um trabalho bacana, tinha o risco da outra escola fechar. Eles iniciaram o trabalho, que foi mais ou menos a época que eu cheguei. Eu cheguei em 2007, né? Isso. Aí, a princípio, minha mãe queria que eu não fizesse serviço muito pesado, por causa do coração, né? Mas é ruim porque quando a gente tem alguma coisa na cabeça, põe uma coisa na cabeça, nada muda, né? E eu sou muito teimoso. Graças a Deus eu tô, tô mudando um pouco Mas isso. você tá bem agora. Aí eu tô ótimo, Ai, que ótimo. tô 100%, né? Sim. Mas eu comecei a trabalhar na escola, trabalhei pouquinho tempo, né? A escola estava começando, mas eu já estava na cabeça que eu queria ir para a fábrica, eu já comecei a procurar trabalho para a fábrica, mas eu estava errado, né? Porque o meu destino era ir para a escola, né? O tempo foi passando, passando, em 2012, né? Aí eu estava conversando com a minha mãe, com o Lucas, aí eu vim para a escola e tô de 2012 para cá Praticamente direto. direto, Hum. quase, né? E você também? Daí, não, no caso, desde que a gente abriu a escola, né, junto Uhum. com a professora Luna, desde 2007, aí é sequência direta, né, na escola. Mas aí essa escola era o quê? Então, eu calculo Isaac Newton, né, Ah, que a gente abriu, então já desde era Isaac desde Newton já. 2007, isso. Ah, então já era Isaac Isso, Newton. isso. É que antes a Mas gente já tinha trabalhava um numa outra nome? escola. Já tinha um Já tinha um nome. nome, já tinha um nome. Desde 2007, no final de 2007, em setembro, a gente abriu a escola como Colégio Isaac Newton mesmo, né? E aí foi começando o trabalho, foi se desenvolvendo, pouco a pouco a gente foi melhorando em algumas coisas, modificando outras, meio que se moldando, né, ao que a comunidade vai meio que pedindo, né? É porque vários perfis, né, de brasileiros passaram nessa época. Então, por exemplo, a gente abriu a escola em 2007, logo em 2008, 2009 teve a crise, Uau! né? E aí muita gente foi embora. Tipo, na época, né, acho que você ou nem tinha nascido, ou talvez era muito novinha, É que eu nasci em 2006. né, É. tinha acabado de nascer. Tinha uma Sony aqui, lá Ah, em sei. Minocamo, né? E empregava muitos brasileiros. Então, aqui, a cidade, né, Cana e Minocamo, abrigava uma quantidade bem grande de brasileiros, né? Então, por esse motivo, inclusive, que tinha não só a nossa escola brasileira, como tinha outras escolas brasileiras aqui na região, né? E porque tinha público suficiente para a demanda de brasileiros que tinham aqui, né? Mas aí com a crise a Sony fechou as portas aqui, aí as outras empresas foram, né, também diminuindo, muitos brasileiros foram perdendo emprego, muitos ficaram com medo, retornaram para o Brasil, e aí diminuiu bastante, a gente teve que começar a adaptar um pouquinho a realidade, né, de como, né, atender, né, os brasileiros. E aí foi o tempo passando, a gente foi se adaptando, se ajustando de pouquinho em pouquinho. O Thiago veio trabalhar com a gente logo tempo depois, né? E quando a gente já estava ali bem estruturado, já para dar um próximo passo, aí teve a Isso. questão do Covid. É. Nossa. Ah, mas a vida é isso, é cheio de desafios, né? É, A gente tem que aí É. estar pronto para fazer o que, vem o jargão do brasileiro, né? A gente não desiste nunca, né? né? Continua, Continua. continua. Mas, assim, você que teve a primeira ideia de abrir a escola, isso aqui e tal, e Eu, depois ele entrou. Isso. eu vim depois. Eu acho que a gente não pode perder de vista a importância da Luna para Isso, isso, né? né? Isso. E Então, você. logo. Pode Ai, falar, Gomes, desculpa, pode te você e a Luna tiveram a ideia e depois ele entrou. Mas, assim, sempre foi, desde o início, abrir uma escola brasileira. Como que foi A minha mãe é isso? professora, Hum. né? A nossa mãe é professora. Graças a Deus. Então, graças a Deus. Então, eu sempre, né? Minhas tias também, Sim. né? São professoras. Então, a parte de pedagogia era algo bem forte na nossa família, né? E aí, vendo o trabalho da minha mãe, né? Ela trabalhando com escola e tudo mais, foi surgindo, né? Esse desejo, essa questão de fazer, né? E a motivação para criar exatamente o Colégio Isaac Newton, junto com a professora Luna, foi porque na escola que nós trabalhávamos anteriormente, estava tudo muito largado, tudo muito deixado de lado, né? O proprietário da época, ele tipo, não estava investindo, estava cortando os serviços em vez de fazer investimento.
E na época tinha bastante aluno, bastante cliente para atender, né? E a gente percebia que não tinha essa motivação. E pelo andar, da forma com que ele cobrava a gente, e da forma com que estava sendo desenvolvido o serviço, a gente estava vendo que estava minguando, ia, né? Acabar fechando mesmo, né? A escola, daquela forma. E aí que surgiu a nossa ideia. Falou, por que que então a gente não sai daqui e começa algo novo, né? Algo mais com a nossa cara, já que a gente tem vontade de fazer, a gente quer fazer, mas a gente é barrado porque o proprietário, o dono, não quer investir naquilo. Então a força de vontade tinha, né? E a gente queria também sair um pouquinho daquela visão, né? Ele era japonês, o proprietário, então tinha uma visão um pouco fechada com relação, né, à educação. Não tem jeito, o público brasileiro acaba exigindo algumas coisas que às vezes os japoneses não entendem, né? Então daí que veio a motivação da gente começar e criar a escola, né? Mas uma curiosidade minha. Sim. A gente sabe que o Isaac Newton foi um grande filósofo, matemático, físico. Mas por que o nome Isaac Newton? Uma curiosidade nossa. Certo. Bom, a verdade foi que, bem antigamente, né, que trabalhava com a gente outros 2 professores que estão no Brasil, né, que ajudaram bastante a gente, inclusive, mas, inclusive, o meu retorno para trabalhar com escola foi por causa deles, inclusive, né, que é o Pilão, né, e a Isabel. Eles estavam no Japão e eles também administravam e cuidavam da escola anterior, né? E aí eles também tinham essa vontade, já tinha essa conversa de Aí não abrir saía uma do escola papel. exatamente por causa dos mesmos problemas com o antigo dono, né? Com o dono da outra escola. E aí o que acontece é que eles tinham essa vontade, né? E nessa época surgiram vários nomes para pensar que tipo de nome que a gente daria para uma escola, né? Aí nessa conversa, né, falou assim, teria que ser um nome importante, alguém importante, né, na história, algum estudioso, alguém que contribuiu de fato, né, para dar o ar de escola, né? Então, nisso surgiu a ideia, por que não Isaac Newton? Por que não? Então, a gente colocou Isaac Newton. Foi daí que surgiu o nome. Entendi. E, assim, qual é a missão da escola, o que os pais ou os futuros alunos podem esperar da metodologia de ensino da Isaac Newton? Certo. Eu vou falar um pouquinho, depois o Thiago pode falar um pouquinho também, Ok. né? Bom, a gente está trabalhando com isso já há bastante tempo, né? Desde 2007, né? Então, com o Isaac Newton. E a gente percebeu que há uma mudança bem grande no comportamento dos brasileiros que estão no Japão, né? Na época, né? Então, para você ter ideia, o nosso ensino médio era noturno, né? Porque grande parte dos adolescentes chegava a 15, 16 anos, queriam trabalhar, né? Aí, para não abandonar os estudos, a gente criou a possibilidade de dar, né, os estudos de noite, para que eles pudessem trabalhar e continuar os estudos para poder, né? Porque desculpa, estou sendo prolixo. Porque o plano inicial de todos os brasileiros, principalmente na época, era vir para o Japão, passar um tempo aqui, juntar um dinheirinho e voltar para o Brasil. E aí, continuando os estudos, você não perderia o tempo. Né? Para poder se adaptar, continuar os cursos, os estudos do Brasil e tudo mais, né? Então, naquele momento, a escola tinha esse enfoque, né? De que as crianças que estivessem aqui, né, estudassem com a gente, pudessem voltar para o Brasil e não ter dificuldade nenhuma para continuar os estudos lá. O primeiro enfoque foi esse. Mas com o passar do tempo, a gente percebeu que grande parte dos brasileiros tem ficado no Japão, né? Tem permanecido no Japão. Então, recentemente, a gente tem mudado um pouquinho o enfoque, né? Lógico que a questão do aprendizado é uma escola brasileira, né? O aprendizado é na nossa língua materna. E toda a grade curricular que o MEC, lá no Brasil, exige, porque a escola é reconhecida pelo MEC, então a gente trabalha tudo isso. Só que agora a gente tem aumentado o nosso enfoque no aprendizado da língua japonesa, né? Então, para que os nossos alunos, assim como alguns alunos nossos, já faz algum tempo, têm ido para cursos técnicos japoneses e até faculdades japonesas, né? Então, a gente tem, além de preparado a criança para o adolescente, enfim, para o retorno para o Brasil, a continuidade dos estudos em escola brasileira ou em curso superior no Brasil, também para uma possível estudo aqui no Japão, né? Ia perguntar isso Inclusive, também. fazer um merchandisezinho rapidinho, né? Lógico. A gente fez um simulado do Enem recentemente com os nossos alunos do ensino médio, né? O simulado do Enem foi aplicado pela própria plataforma de ensino que nós adotamos na escola,
que é o Grupo Bernoulli, o Sistema de Ensino Bernoulli, um dos grandes sistemas de ensino do Brasil, com ótimos resultados, inclusive no Enem. Sim. E a metodologia de aplicação do simulado deles é muito séria, inclusive é online para os alunos. Os alunos não fazem no papel, eles fazem dentro da própria plataforma do ensino. Então, eles têm que entrar na plataforma e ali eles são restritos por tempo, né? E fazer a avaliação dentro da plataforma, né? Monitorado pelos professores. E o nosso resultado foi que grande parte dos nossos alunos seria aprovado em várias universidades federais do bom. Brasil, né? Uau. Com o resultado. Então, assim, Nossa. tem muita gente que fala, a escola brasileira no Brasil não presta. Será? Né? O nosso resultado está bem melhor que várias escolas particulares do Brasil. Sim, Né? Então, né, o trabalho está sendo bem desenvolvido aí. tá bem feito. Além de, agora, a gente tentando fazer, né, algumas parcerias, algumas coisas para que os nossos alunos possam frequentar cursos técnicos japoneses. Então, por exemplo, no Nakanihon, né, Tanque de Dosha Daigaku, vários alunos nossos já foram estudar e se formaram lá, né? Alunos que foram para faculdades, Nagoya, né, e tudo mais. Então, a nossa ideia é que abrir o leque de possibilidades para que os alunos continuem seus estudos, né? Então, Pode falar um pouquinho, porque não é só isso de enfoque que a gente tem, sim. né? Isso. O Lucas falou bastante coisa importante. Eu acho só importante frisar que, independente do caminho que o pai escolha para os filhos, a coisa mais importante que tem para um pai e para uma mãe são os filhos, né? Todo mundo está aqui na correria no Japão, pensando ou em fazer alguma coisa para o Brasil ou em fazer alguma coisa para cá. A comunidade nossa é de pessoas fantásticas, extraordinárias, né? Eu acho que essa comunidade que está aqui é demais, né? Independente da escolha que faça. E se fala muito no Brasil que o tesouro da família são os próprios filhos, né? E eu acho muito corajoso do pai e da mãe que prioriza a parte de investimento nos filhos, né? Então, eu preciso investir em alguma coisa. O que é o mais importante? Vou investir no meu filho, né? Quer seja mandando para fazer algum semongaku, algum curso, alguma coisa, né? Colocando na escola brasileira. Tinha isso antes, mas a comunidade nossa de brasileiros aqui no Japão vem mudando com o passar do tempo. Quando eu cheguei aqui, eu conversava com as pessoas e os brasileiros aqui, eles falavam, vou passar 1 ano, 2, né, 5. Boa parte das pessoas estão vindo para cá e já estão vindo com a cabeça de, não, já estou migrando, já estou vindo para cá para ficar ou passar bastante tempo, né? E a gente também procura se adaptar com relação a isso. Quando eu cheguei em 2012, a gente falava, o enfoque tem que ser a grade curricular brasileira, língua portuguesa, porque nossos alunos vão voltar para o Brasil, né? E aos pouquinhos a gente está percebendo coisas diferentes e também está dando abertura para coisas diferentes, de colocar os alunos para fazer faculdade de japonês ou para ir para algum semongaku, né? Então está tendo essa preocupação maior com línguas, né? E uma coisa dessa nossa realidade, desculpa, que eu acho que não é só do Japão, é do Brasil também. Você pega a criançada, os jovens, diferente da nossa geração, que a gente saía pra rua pra brincar, pra jogar bola, né? E que tinha muita prática esportiva na escola. Hoje você vê o pessoal comentando, não, é o dia inteiro no videogame e tudo mais. E a gente começou um trabalho forte com o esporte alguns anos atrás e meio que a gente descobriu que aí tem um caminho que é de importância vital para a construção da pessoa, né? É uma resposta para muita coisa. Eu tenho isso na minha cabeça, eu converso com as pessoas. A gente participou do Gebra esses dias e a gente levou ônibus, van, para poder levar não só os atletas, mas todo mundo que. A gente não levou todo mundo que queria ir, né? Que também a gente tinha pouco espaço, mas a gente fez um jeito de tentar levar os que mais estavam participando. E tinha muitos ex-alunos que estavam participando bastante, que inclusive hoje ainda participam dos treinos que a gente faz, que estão envolvidos com tudo, né? E me dá uma alegria de ver que esses alunos, essas pessoas que a gente ama,
poderiam estar bebendo, fumando, poderiam estar fazendo alguma outra coisa, né? E não, estão preocupados Um físico. com o físico, saúde, tanto física quanto saúde mental, seguindo um bom caminho, dando passos para frente, né? Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que quando um pai ele olha para o filho e vê o filho dele feliz, seguindo, continuando, batalhando, e de repente vê uma outra criança que já não é mais criança, um jovem meio desandado, eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que é importante ter o apoio dos pais, né, em relação aos estudos e o treino deles de vôlei ou futebol em Sim, relação a isso. Mas, assim, vocês fazem o trabalho de dar o ensino e também treina. Tipo, pra eles, é difícil conciliar, tipo, eu quero treinar, ou tipo, pra vocês acham que eles eles gostam muito de conseguem treinar. conciliar? Se deixar, eles Só criança, quer ela treinar. só tem Treina, como cancelar a aula para ter né? treino? Não, também, né? Não dá, E né? eles vão. Outro dia eu fui levar uma coisa pro Lucas lá na quadra. Nossa, quanta gente tinha, Todo mundo, tipo, a criançada acaba né? empolgando, né? Porque acaba vendo também um pouquinho do Isso. resultado, assistindo os jogos que é importante, aí vê o Isso. empenho, vê o desempenho, né? E, E fica com e vontade. cansa, né? Sim. Eles vão lá, acordam cedo, vão longe, cansam bastante e estão felizes, A né? semana passada, por exemplo, né? No sábado a gente teve um treino, né? Hum. De vôlei. E no domingo a gente foi participar de um campeonato, né? Então, tipo assim, não teve final de semana. E tá Segunda-feira. todo mundo lá. Segunda-feira, todo mundo lá, Né? né? Então, a criançada gosta. No futebol também, Sim. né? Que agora a gente começou um projeto em parceria com o Miura, que tá com a gente, né? De escolinha de futebol, que inaugurou há pouco tempo. A gente está estruturando para ter uma possibilidade, não só para os nossos alunos, aí é para a comunidade, né? Que gosta de futebol e quer se especializar em futebol, junto com o Eric, que é o nosso treinador, para desenvolver a parte de futebol, né? E também, né, a escola a gente gosta de dar um enfoque bem grande na base, né? A base não só do esporte, mas a base das crianças, né? Então, a gente tem um cuidado muito especial, além de ter acesso ao subsídio do governo na educação infantil. Então, crianças ali, né, da faixa etária de depois que completou 3 anos, 4, 5 anos, que é a pré-escola. Então, a gente tem feito um trabalho porque nessa parte de infância, né, o aprendizado da língua materna, né, e esse tratamento assim, que a gente tem que dar mais próximo para a criança é muito importante. Então, a gente tem dado um enfoque também para essa base. Mas, infelizmente, a comunidade ela mudou um pouco o enfoque, né? Muitas famílias levam para a escola japonesa porque vão ficar no Japão mesmo, né? Então aí é o caminho que a família decide para trilhar e aonde quer colocar a sua criança e tudo mais, a gente apoia de todas as formas, né? Mas no nosso caso, além de ensinar a língua materna, a gente também tem o suporte para aprender o idioma japonês, Sim. né? Então é bacana porque a gente vê que tem várias crianças, vários pais que têm dificuldade, né? Pode ser que a criança tenha, né, algum atraso de desenvolvimento na questão da fala, na questão de socialização. E às vezes o diagnóstico no Japão é meio complicado, porque é outro idioma, não sabe como buscar ajuda e tudo mais, né? E crianças pequenas, dependendo de como for o contato, né? Chega em casa, o pouco tempo que fica com a família, tá lá o contato em português, tá o contato ali. Aí chega numa escolinha, você vai para escola japonesa, por exemplo, o tempo todo em japonês, né? E se não for bem trabalhada essa questão, confunde bastante a criança. Confunde. E aí, às vezes as pessoas confundem, né, algum tipo de diagnóstico, né, com alguma pequena dificuldade que a criança está tendo, porque ela é muito jovem, muito pequena, né, para conseguir discernir e viver e Conciliar. transitar esses dois mundos, culturas diferentes. A gente está no Japão, a cultura é muito diferente, né? E aí em casa tem um tipo de cultura, a cultura brasileira. Na escola tem outra cultura. Gera um choque, né? Já. Então a gente tem trabalhado bastante isso com as nossas crianças, né? Para sim, nós estamos no Japão, mas as famílias em geral vivem como brasileiros aqui. Então ter a base estruturada, né, brasileira, mas ensinando, né, aos poucos, paulatinamente, a cultura japonesa, não só o idioma, né?
Mas vocês, então, têm algum suporte de apoio, no caso, para quem é recém-chegado do Brasil e tá se acostumando com essa rotina de, ai, tem que falar Nihongo e tem que aprender, continuar estudando português, ou para até mesmo quem tem crianças que não se adaptaram na escola japonesa e vão para a escola brasileira. Sim. Então, tipo, Você quer como falar um que é? pouco, Thiago? A gente tem os dois casos. Tem o caso lógico, de todo o pessoal que vem do Brasil e não sabe nada, né? Quanto também o contrário, de uma criança, filha de crianças, filhas de brasileiros que chegam pra gente, pra escola e não sabem falar português, né? A gente tem um trabalho e experiência com isso já há algum tempo. Hoje a gente está com a coordenação pedagógica com a professora Ellen, também está fazendo um trabalho fantástico lá na escola. É a nossa preocupação, elas têm todas as estratégias para conseguir trabalhar com isso, né? A gente tem um suporte bom da parte da parte curricular do Brasil, do sistema Bernoulli de ensino, e a gente tem aqui também, a gente está contando com a professora Kondo esse ano também, que está dando muita ajuda para A gente. parte do japonês, né? Isso. E de uns anos para cá, a gente até cresceu um pouquinho o olho e começou a mandar os nossos alunos para fazerem os exames de proficiência, né? E graças a Deus também os resultados estão vindo, né? É, daqui a alguns dias é o próximo, né? Isso, É, né? né? Vai ter o teste no 7. dia Sim, sim, 7. isso. Aí todo ano a gente 7 não, 6 a vai gente tá fazer. subindo um degrau, Eu acho. porque não para nunca, né? É sempre ir crescendo, 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 né? Pra gente tentar. O mundo tá cada vez mais complicado, né? Se a gente fala só de brasileiros no Japão, não é tudo. Hoje com inteligência artificial, todo mundo tá tendo que se adaptar muito rápido, e isso não para, né? E, né, tem que ser assim. Com relação a isso, né, de suporte e tudo mais, então assim, a gente gosta de quando a família vem, né, para conhecer a escola, para se informar, a gente gosta de dar todas as possibilidades, os enfoques possíveis. Por lei, né, a lei brasileira de educação, a criança ela pode se matricular ou por idade, que é a idade correspondente à série que ela tá, ou por nível de conhecimento, no caso de continuidade dos estudos, né? O Brasil tem acordo diplomático com o Japão, então uma criança que estudou a vida inteira numa escola japonesa, os estudos, quando ela retornar para o Brasil, são equivalentes, certo? Sim, Mas aí, né, em a criança saber o português, né, e desempenhar dentro dos conteúdos curriculares do Brasil é outra coisa, né? sim. Então a gente tem esse trabalho que é feito com as famílias, né, de deixar claro isso, né, ó, por lei a criança ela pode sei lá, veio para o Japão bem novinha ou nasceu aqui, começou a estudar a escola japonesa, estudou até o final do Shogaku, até o Rokunense, sempre Uhum. escola japonesa, mas de repente a família decide ir para o Brasil daqui a algum tempo, Aí quer né? colocar na. E aí quer colocar na escola brasileira para adaptar a criança. Então a gente sempre gosta de falar, bom, por lei ela poderia se matricular no sexto ou no sétimo, depende da época que está fazendo a Uhum. transferência, mas se a criança vai acompanhar de fato a turma por causa, né, do português e até mesmo da parte cultural, né, de Sim. como são as aulas na escola brasileira, né, aí tem um choque um pouquinho. Então a gente dá a possibilidade da família, da criança passar por uma adaptação. Uhum. E aí quem entra o trabalho das professoras, que são nosso grupo de trabalho, que é incrível, né? Então, lideradas pela professora Ellen, né, da parte de coordenação, que a gente faz uma adaptação com a criança. Então, a gente faz avaliativas, a gente avalia a criança para ver qual que é o nível de conhecimento dela na parte de português, interpretação, né? E também, porque fala assim, a matemática é mundial, né? Então, você estudou escola japonesa, você sabe fazer Não, matemática. é Mas a diferente. forma de desenvolver as É questões diferente. é diferente. E hoje em dia o que a gente tem percebido, principalmente com o Enem, por exemplo, que eu dei o exemplo anterior, Uhum. vai muito interpretação. Então, às vezes, se você der uma equação, se você der uma conta, alguma coisa para a criança resolver, mesmo se ela estudou a vida inteira a escola japonesa e de fato, se ela se esforçou lá, aí ela consegue resolver. Mas se você der uma situação, um problema, para ela tentar ler e tentar resolver, aí não vai conseguir, porque vai precisar da interpretação, né? Então Sim. esse trabalho que a gente faz de adaptar a criança, né, para que, né, com o passar do tempo ela continue com a motivação de continuar estudando na escola brasileira, né, ter o seu desenvolvimento e que ela alcance, né, a turma que ela deveria estar. Sim. Então esse processo
também é feito, né, na nossa escola. Dois pontos que eu acho interessantes apontar. Um deles é sobre o que a gente está, o que todo mundo estuda, né? A aplicação das coisas que a gente estuda, né? Outro dia eu estava conversando com um aluno, ele estava fazendo uma tarefa de matemática de regra de três, né? E ele estava um pouco chateado, assim, por que eu vou usar isso para minha vida, né? Aí eu falei para ele, eu não consigo fazer conta, eu não consigo fazer compra sem regra de três. Eu vou fazer uma compra, eu estou direto calculando para saber o que é mais em conta, o que vale mais a pena comprar, né? Eu economizo dinheiro com isso e eu posso usar esse dinheiro para fazer outra coisa, Coisa. para dar qualidade de vida para mim e para me tornar mais feliz. Então, parte do trabalho da educação é você conseguir mostrar para a criança que aquilo que ela está aprendendo vai ter utilidade para a vida dela, né? E que todas as coisas, se está na escola é porque é importante, né? E os professores estão batalhando para tentar mostrar como que aquilo vai ser importante, como que aquilo vai ser usado hoje na vida da criança, mas para frente na vida da criança, como é usado na vida da gente. Esse é um ponto que eu acho muito importante do nosso trabalho. O outro é o feedback que eu recebo de alguns pais que dizem para mim o seguinte: olha, na escola japonesa eu não conseguia acompanhar o que meu filho estava aprendendo, né? Os pais não conseguiam, não sabiam o que era. Aí, às vezes, a gente fica até pensando, nossa, vai mandar mensagem pro pai, ele vai ficar chateado que o filho não fez a tarefa, ou que tá com esse probleminha aqui. Não, muitos até falam assim, olha, que bom que eu tô sabendo o que tá acontecendo, que eu sei o que precisa melhorar para conseguir fazer alguma coisa, né? Então, é até gostoso receber esse feedback, né? Que ajuda a gente a melhorar o nosso trabalho, a empenhar, né? Com isso que é muito importante. E sobre, assim, a diversidade, inclusão com os alunos que possuem algum tipo de deficiência ou até mesmo tipo déficit de atenção, alguma coisa. Como que vocês trabalham isso? Como que é feito na escola? Bom, a gente tenta ser o máximo inclusivo possível, né? Lógico que, em questão estrutural, uma escola, por exemplo, tem escada, né? Então, para alguma pessoa, né, que tem algum tipo de deficiência de locomoção, é um pouquinho mais complicado é, é, usufruir de toda a estrutura da escola, vamos dizer Sim. assim, né? Mas, por exemplo, ultimamente teve um caso de um aluno que precisou fazer uma cirurgia, né? E teve uma certa restrição na locomoção, né? E a turma desse aluno era no segundo andar. Hum, Mas o que a gente fez para adaptar, a gente trocou a turma para uma das salas do primeiro andar. sim. Então a gente tenta ser o máximo inclusivo, inclusive nessa parte de movimentação. Mas assim, com relação a déficit de atenção, né? Hiperativismo, ou qualquer outro tipo de distúrbio, né? Ou qualquer pessoa, por exemplo, do espectro, né? A gente tenta trabalhar, né? Junto com os nossos professores, parte dos nossos professores, né? Dentro da própria pedagogia, hoje em dia é trabalhado a parte da psicopedagogia, né? Então, muitos dos trabalhos são feitos adaptados para que a gente consiga atingir, inclusive, essas crianças, né? Lógico que é um trabalho árduo, né, para os professores, é um trabalho mais complicado, mas eles têm, né, auxiliado nesses casos também, né? E aí, lógico também que é muito importante as famílias, né, tentar buscar ajuda, Sim. né? Então, ter um acompanhamento médico, né? E ter, junto com o acompanhamento médico, tem casos de experiências nisso, né? De que a escola trabalha junto com o psicólogo, por exemplo, né? De a gente fazer reuniões e tentar entender, né, o que a gente pode fazer para ajudar determinado aluno, né? Então isso também é feito, mas aí precisa bastante também, né? Que a Da família entenda, colaboração. que a família aceite, né? Porque acho que o primeiro passo que a gente tem que dar, né, em qualquer aspecto é a aceitação, né? Sim. A gente aceitar isso, né? O ser humano, todos nós somos diferentes, né? Não é porque, né, eu ou o professor Tiago, ou meu irmão, né? Ou você, a gente é considerado normal, né? Que a gente não pode ter alguma coisa que nos diferencia dos outros, né? Sim. Então, a minha interpretação de um fato, ou a minha interpretação de alguma coisa, ou a minha vivência em alguma coisa, ela pode ser diferente da vivência, por mais que é meu irmão, da vivência do meu irmão. Porque somos seres humanos diferentes. E a nossa preocupação principal na escola
no final do dia, no final do ano, no final das contas, é que a gente está contribuindo para que essa criança barra adolescente, ela vire um adulto funcional lá na frente, né? Inclusive, a gente começou um projeto esse ano do Grêmio Estudantil, né? Ai, Grêmio Estudantil é legal. Isso, então a gente já tem, né, como na escola japonesa você tocar, né? Então a gente tem essa parte e tentar passar um pouquinho para os nossos alunos também um pouco sobre política. Porque, infelizmente, né, no Brasil a gente percebe que poucas escolas tratam do tema política, é, ensinando a respeito de política e não com um viés partidário, né? Então, o nosso enfoque nisso é isso, é ensinar para eles. O que, por exemplo, um prefeito faz? O que um vereador faz? Né? E porque as pessoas têm isso muito do salvador da pátria, né? Do presidente da república. Só que tem que saber o que barra, o que ele realmente Qual é a pode fazer, função dele, né? né? Aí o que a Assembleia pode fazer, o que os deputados têm que fazer, o que os senadores fazem, o que os governadores fazem, isso é muito importante, né? Sim. E aí também é um trabalho feito pela professora Dani, que começou o projeto do Grêmio Estudantil esse ano, que ela estava trabalhando política na parte de história, geografia e tudo mais, né? E aí iniciou esse projeto de Grêmio Estudantil que a gente aproveitou para ajudar a criançada a entender um pouquinho, né? E viver na prática, porque teve eleição direta, É legal, teve né? as chapas sendo formadas e Foi tudo mais. divertido. Foi bem divertido, teve debate. Na minha escola do Brasil também teve. A gente tinha que fazer um cartaz pra fazer propaganda da nossa. E teve isso, da teve nossa chapas, chapa. teve discussão de propostas, né? Também a gente criou o sistema de representante de turma, né? Então teve tudo isso e engajou o pessoal, todo mundo ficou bem motivado. Dá um E aí gás. acaba tendo, né, essa vontade de se inteirar, né? Para quando chegar na vida adulta que a gente precisa votar, não ser enganado com promessa de candidato. Às vezes o candidato promete uma coisa que nem é da alçada dele, ele nem pode fazer aquilo e ele promete, né? E a pessoa não sabe nem. E a Nem pessoa sabe, não né? sabe distinguir isso, né? Mas os nossos alunos agora estão tendo essa base para aprender. Se É no Brasil legal. e tiver a oportunidade de votar em todos os setores, né? Vai ter as suas escolhas mais pelos municiadas para ele ter uma boa escolha. Sim. Vamos dizer assim. Mas agora, mudando um pouco de assunto, saindo desse assunto mais sério, um assunto mais leve. Tá chegando a época de festa junina Opa! e eu sei que a Isaac Newton tem e mantém essa tradição brasileira de ter a festa junina na escola, né? Todo ano. Todo ano. Começar. Que dia que vai ser esse ano? Dia 12 de julho. 12. Ai, tá Daqui a pertinho, pouquinho, não? daqui a pouquinho, isso. A gente Olha. todo ano faz, é aberto para todo mundo, né? Vão lá. Vai ser no próprio colégio. Assim que possível, a gente vai colocar nas redes sociais o horário que a gente vai começar a festa. Geralmente começa de tardezinha, pega um pedaço da noite, né? Tem as apresentações dos alunos, a gente tem vários parceiros que levam, que vendem coisas para comer. É uma delícia, né? A gente sente saudade do Brasil e é gostoso pegar um gostoso pouquinho tá ali, disso, né? Aham. Eu vou lá, hein? Isso, é muito bem-vindo. Tá E todo, todo mundo que isso, estiver todo assistindo, mundo. seja muito bem-vindo para participar. No Brasil, geralmente, nessa época do ano, é frio, né? É. Então, tem essa questão, fogueira e tudo mais lá, né? E aqui no Japão, né? Não dá, não. Começou, não dá, Calor. né? Então, a gente optou por fazer de tardezinha e de noitinha, justamente para estar um pouquinho mais fresco, a gente driblar um pouquinho a questão do sol, né? E aí a gente tenta remeter algumas coisas do Brasil. Então, por exemplo, a gente já teve uma das festas nossas que a gente fez com um enfoque em conteúdo mais nordestino, né? Mas esse ano a gente vai trabalhar com a essência mesmo, que é a festa do milho, né? Então vai ter apresentações de todas as nossas turmas, então, desde os pequenininhos da educação infantil, os bonitinhos lá, né, até o pessoal do médio vão estar fazendo as apresentações, é muito bacana. É aberto ao público, é gratuita a entrada, então, tipo, quem quiser ir, tipo, não gasta nada para ir ver, para assistir não gasta nada, né? Já tá Aí se ali. quiser comer alguma coisinha, né, ali e tal, e participar de alguma brincadeira típica que geralmente o pessoal também desenvolve, aí gasta um pouquinho de dinheiro. Mas para assistir, é free. É. Essa é a essência. Isso, é entrada franca para todo mundo, né? A gente quer que todo mundo vá lá participar, né? Ver, os alunos estão super empolgados para mostrar as coisas que eles estão ensaiando. Sempre é muito legal, gente. Vai todo mundo lá. E como que é na escola esse clima de ai, tem festa junina, vamos fazer dança? Então, tá começando, assim, começando não, já tá um tempinho
né, já trabalhando essa questão, o pessoal se anima, né, já começa a ver a questão das fantasias, das roupas e tudo mais, os ensaios, que é feito, liderado pelos professores, né, então tudo isso começa a motivar. Então, na rede social da escola, principalmente no Instagram da escola, já tem alguma publicaçãozinha ou outra lá, Eles fazem já bastante, vocês revertendo. fazem bastante vídeos, eu vejo lá no Sim, sim. Instagram de vocês, acho muito legal. Os alunos participam fazendo os vídeos, né? Sim, Ajudando, sim, né? eles gostam bastante. E a gente sempre fala, tipo assim, se para quem vive a comunidade escolar e tudo mais, se estiver fazendo algum conteúdo, algum curso, marca a gente lá, que a gente dá uma Apoio. seguida, um apoio e tudo mais lá, né? Mas assim, tá bem, os professores também estão todos muito engajados. Esse ano vai ter algumas coisinhas bem bacanas na Que apresentação. interessante. Então, vá para assistir, né? A gente tenta fazer de uma forma bem dinâmica, né? Para que não seja muito demorado as apresentações, para que seja assim dinâmico a parte de poder ver logo, né, o seu filho, a sua filha, Uhum. ou o seu colega, ou até mesmo ir lá para assistir, né, alguma coisa da apresentação. Então a gente tenta ser o mais dinâmico possível para que todo mundo possa curtir tanto as apresentações, tem a parte lá, vai ter um palco bem bacana Ó. lá, para o pessoal se apresentar, então vai ser bem fácil de poder assistir e ver. E também a parte das comidas típicas, né? Que é uma delícia também Tem que ter. para comer, né? Então vai ter tempo o suficiente para as pessoas poderem se divertir. A gente tem pouca coisa que conseguir reunir, né? A Sim. comunidade e tal, e aí trabalhar essa parte cultural, Tem que né? aproveitar, De né? uma festa cultural do Brasil. E aproveitar para ser um Uhum. ponto de encontro, né? Da comunidade é bem bacana. Sim. Vocês têm a cultura, vocês trazem a cultura do Brasil pra cá. Mas, e a cultura japonesa? Vocês mesclam essas tradições? Acho que é Ou... natural, né? É impossível não fazer isso, né? Sim, sim. Aí, principalmente nas aulas de japonês, né? Uhum. Principalmente nessa parte de cultura japonesa, a professora responsável, que é a professora Kondo, que é japonesa mesmo, então ela traz bastante isso para ser trabalhado, né? Com a gente. Mas, assim, algumas datas, algumas coisas. Por exemplo, se você chegar, o trabalho feito do ano passado, olha só, da professora de japonês, professora Luna, que estava dando aula de Uhum. japonês. Então, grande parte dos nossos alunos que estavam com a gente no ano passado, por exemplo, sabem cantar o hino do Japão, o hino nacional do Japão. E muitos que estão aqui, é bem curtinho o hino, É. mas muitos nem sabem, né? Às vezes Aham. estão lá aqui, fica ali só, Quietinho. né, quietinho. Então, nossos alunos sabem, inclusive, o hino do Japão. Então, algumas datas tradicionais no Japão, alguns costumes, né? Igual no começo da conversa estava falando sobre limpeza, né? No Brasil, né? Cada um tem a sua função, né? Uhum. Então você tem zelador, você tem faxineiro, muitas vezes. No Japão não tem isso. Então, tanto os funcionários, nós, como os alunos, participam disso também, assim como na escola japonesa, né? Da parte de limpeza, organização e tudo mais, né? Eu vi que vocês têm um Dokai, né? Sim, Isso. Isso é legal. vai ser em setembro. Já vou Ah, é antecipando. setembro. Isso. Então, a gente vai ter nossa festa caipira agora, né? Uhum. Dia 12 de julho. E um pouquinho tempo depois, em setembro, quando estiver começando a dar uma Ah, é bom, refrescadinha, né? já vai ser Põe. naquele campo que vai inaugurar agora na frente da escola, Ah, sei, né? sei. Ali, Sim. Riverside, alguma coisa, né? Vai inaugurar lá e vai ser lá o nosso Undokai. E aí também é aberto ao público. Lógico que vai ser os alunos da escola participando, as famílias participando, mas todos os convidados, né? Quem quiser ir assistir para prestigiar, tem a possibilidade, inclusive, de participar de provas. Não Isso. precisa ser pai, mãe, irmão de aluno, não. Tem provas que é para quem tá Que lá pode ir. assistindo, Sim. pode Ai, participar. que E é legal. muito divertido assistir. É muito legal, é muito Deve legal. ser Porque aí engraçado. É muito engraçado. a gente mescla brincadeiras daqui do Japão, que é comum, Uhum. Tamaire, né, entre outras coisas, com brincadeiras do Brasil também. Então fica bem divertido Ai, o deve ser ambiente. muito. Deve ser um Em tempo clima todo a gente muito tenta bom. fazer esse tipo de coisa. E agora tem um quadro que a gente tem que é o ping-pong, e a gente vai fazendo perguntas e vai respondendo. Pra vocês, a educação é Quer responder O primeiro? mais importante. Pergunta tudo. um valor essencial nas escolas. Ou na sua escola. Pra vocês. Uau, eu valorizo muito a honestidade, Empatia. né? Teve algum professor inesquecível, assim, pra vocês? Vários. É difícil isso. Aí você fala, E que daí- trabalhou com a gente ou que deu aula pra gente? Tá, pode ser um que trabalhou e um que deu aula pra vocês. Certo. Desculpa, vou tomar um pouquinho mais de tempo, Tá, tá? tá, O que Diogo. deu aula pra mim, né? Foi a minha professora da quarta série, né? Ela é muito rígida, muito brava. Mas eu aprendi bastante com ela, então acho que é por isso, né? Você tem, Thiago, alguma coisa?
Minha mãe? Ela nunca deu aula assim na escola pra mim, Mas né? Ela me, me ela me ensinou a ler, tá mas em certo. casa. né? Eu nunca esqueço, né? Aí, sobre professoras da escola, o que eu posso falar é de uma que eu sinto muita saudade, de tudo, assim. Quando eu penso em professora, como tem que ser, tudo mais, a professora Quitéria, né? Eu sinto saudade Eu ia do, citar. né? Mas uma que foi recentemente pro Brasil, já que você citou a né? Quitéria, é a professora Carol. Carol também, Também. Carol fantástica, né? Ambas as duas, né? São demais, né? Elas eram professoras do quê? A Quitéria era da educação infantil, Hum. né? Basicamente. Então ela que era mãezona, mas que, nossa, o pessoal competente, viu? Que Né? fazia de tudo. É incrível, né? E a Carol, ela era da parte de humanas, né? Mas ajudava bastante na parte do voleibol também. Ai, que bom. Essa parte eu sente falta. Por isso que você gosta. Mas de forma geral, a gente trabalhou com muita gente legal. É uma Sim. pergunta muito difícil, né? Ah, Pergunta é. muito difícil. Né? E a nossa Imagina. equipe atual agora. E hoje também, né? Também. Graças a Deus a gente não quero perder ninguém, né? O pessoal fica pra cá, ajuda a gente, né? Meio que vira família, né, cara? Não tem Sim. o que fazer. E vocês eram alunos bagunceiros ou mais quietinhos? Eu era muito comportado. Hein? Não, ele Só tô sendo de verdade. Não, tem jeito, é filho de professor, né? Então Tem que ser, a gente né? era comportado. Mas acho que foi a forma que a nossa família nos criou mesmo, né? Então eu sempre tive respeito máximo pelos professores. Esse ping-pong não tá sendo ping-pong. Eu falo demais. Um livro essencial para os alunos. Pergunta de novo, desculpa. Um livro essencial para os alunos. Uau, é difícil. Vai perguntar isso pra mim. Aham. Eu tenho um escritor brasileiro que eu gosto muito, que é Machado de Assis. Eu acho que você ser brasileiro, entender a cabeça do brasileiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu acho que é essencial. Desculpa. Agora, Eu li, mas é um porre ler. agora, menino desses que eu tive contato na escola e dos que eu tive contato ao longo da minha vida, precisa ler Dom Casmurro. Ah, do Casmurro. Casmurro, é verdade. Mas assim, eu vou tentar infantilizar um pouquinho a questão, né? Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Só que não é tão infantilizado, tá? Não, não né? é. Porque Não. é muito profundo. Tem. Mas só que desde criança você pode ler e ter uma leitura, um enfoque, E depois, e quando depois você lê. ter uma outra Nossa, leitura. deixa eu perder um pouquinho de tempo aqui. Pode. Meu filho mais velho, o Matheus, ele tem quase 20 anos agora, né? E às vezes ele reclamava comigo que eu fazia, que a gente lia junto, né? A gente leu junto, às vezes eu colocava ele para interpretar música, né? Mas é muito legal, porque eu penso igualzinho o Lucas. Eu acho que o Pequeno Príncipe ele tem muita coisa lá que é muito legal, né? E é legal que nas conversas que eu tenho às vezes com o Matheus, ele lembra de coisas que a gente leu junto, que a gente viu junto lá do Pequeno Príncipe. Eu falo, nossa, que legal, né? Ver o retorno, né? Né? E sim, esse é o universal. E isso eu acho que é muito importante para Pequeno para Príncipe. primeira fase ali, né? Sim. E pra onde é mais fácil ser criança pra vocês? Tipo, no Brasil ou no Japão? Japão. Por quê? Ah, cara, eu fico muito preocupado com a questão de segurança. Eu acho assim que se você souber a dificuldade do Japão, né? Isso você tem que procurar uma maneira de integrar a criança, de dar atividade para ela, de dar qualidade para ela, sabe, né? Mas se tiver segurança em todos os aspectos, tanto tipo de desde um veículo poder fazer alguma coisa com seu filho, ou uma pessoa com maldade fazer alguma coisa com seu filho, sabe, né? Essa parte de segurança é muito importante, né? E se você souber trabalhar bem a questão de você não deixar seu filho preso em casa e você não se matar de trabalhar e esquecer seu filho, aqui é demais, né? Sim, eu concordo que hoje, né, no nosso tempo, hoje é o Japão, né? Na minha infância, eu ia preferir o Brasil. Era o Brasil, né? Que a gente saía pra Porque rua. a gente morava no interior, a gente saía na rua, brincava. Dá pra brincar na rua. Sim, jogava bola na rua. Também. Parava pra Eu brincava na rua. Né? Só que hoje, tendo em vista essa questão, é Japão. O que vocês mais admiram na cultura japonesa?
eu dizem que o brasileiro ama, né? Mas eu vejo uma preocupação muito grande deles com as outras pessoas, né? Isso eu acho que faz a diferença. Isso é uma coisa que me toca, né? Eu vejo lá no meu bairro o empenho de todo mundo em deixar tudo organizado, né? Todo mundo preocupado com tudo, em todos os lugares. Outro dia eu tava tomando sorvete com a minha família. Aí a gente saiu do local, veio uma japonesa correndo com a gente, com uma coisinha que tava numa mesa do lado, que ela achou que fosse da gente, né? Uhum. Isso eu achei fantástico. Bonitinho. Tem uma história que eu compartilho com o Matheus. Às vezes eu levava ele comigo pra secar roupa na lavanderia. A gente ficava conversando, brincando, né? Aí, uma vez ele esqueceu uma sacolinha de brinquedo na lavanderia e a gente nem se deu conta, nem soube onde estava, né? Semanas depois, a gente voltou no mesmo lugar e tava lá. Do jeito que a gente tinha deixado, né? Pego. né? Aí faz sentido aqui tá pra frente, né? Eu acho que essa questão do respeito mesmo, sabe? Da ordem, né? Que é talvez a cultura milenar deles, né? É, Que mantém. Talvez acho que é essa questão, né? Que, tipo, o japonês tem muito essa preocupação de não incomodar o outro, sim. né? Então ele faz de tudo para que não incomode o outro, né? E para mim isso pra mim É isso bom. é legal. O Japão me ensinou isso. Eu descobri que eu podia me preocupar mais com as coisas, né? A gente vem do Brasil meio que uma terra de ninguém. A gente inconscientemente, a gente vem de um lugar onde tudo é terra de ninguém, sabe, né? E vir pra cá mudou muito a minha cabeça, inclusive quando depois eu voltei pro Brasil, de agir de maneira diferente, de fazer coisas diferentes. E isso acho que eu vou carregar pra Não todo é lugar, mais ping-pong, né? né? Desculpa. Já desisti, já tô ficando. Brincadeira, gente, tudo bem. A gente falou da cultura japonesa, mas o que vocês admiram da cultura brasileira agora? Ah, cara, alegria, né? Sim, o calor, né? Essa Calor parte humano. calor humano, né? Que é o às vezes incomoda um pouquinho, mas né? É o Não, tá cara. próximo, A é gente o, veio pra cá pra sabe? ser feliz. É o A gente veio pra cá pra ser essa feliz. proximidade, né? Essa coisa que nem te conheço, mas tipo, já sou seu amigo, já, sabe? Você pode falar qualquer coisa do brasileiro, o brasileiro é feliz, cara, É, né? essa alegria e animado, tal. né? E uma dificuldade que vocês tiveram estando à frente da Isaac Newton agora, assim. Nossa, são muitas. Tudo é desafio. Não é questão de dificuldade, mas tudo é desafio, né? Aí eu acho que que a gente consegue fazer um trabalho legal lá. E talvez eu acho que a dificuldade e o ponto forte que isso de conseguir conversar, de comunicação, né? Pra mim. Tem bastante dificuldade, né? Mas assim, a gente tem algumas barreiras, né? Porque por mais que a escola ela é reconhecida aqui no Japão como escola, como Kakushugaku, né? A gente tem ainda muita restrição, porque a gente é muito abaixo do que uma escola japonesa, né? Então, isso dificulta um pouquinho. Porque, por exemplo, eu quero fazer um torneio de vôlei aqui na região e a maior quadra daqui da região, que é a de Minokamo, eles não permitem que eu loque o dia todo lá para fazer um torneio. Porque tem um calendário fixo lá de um treino Deles, né? aleatório da parte da manhã que não pode, né? Ah, Aí se eu quiser fazer, eu tenho que recorrer para outra cidade e tudo mais. Então Essa parte é chata. é chato mesmo. Mas, pra finalizar, uma frase ou uma palavra que representam pra vocês a Isaac Newton. A educação é tudo. a gente tinha algumas frasezinhas que a gente Sempre, colocava sempre tem, né? em algum Tem. momento, né? Né? Tinha De uma merchan. que era tipo ensinando o seu filho a voar, ou tipo dando capacidade para isso. Não era, eu não lembro exatamente da frase que era, né? Mas é que municiando, preparando o seu filho, preparando a criança para um futuro, né? Formando um adulto funcional, que é o que eu citei anteriormente. Mas, cara,
No nosso caso, que a gente começou foi como se fosse um novo começo, sabe? E sobre projetos futuros ou em andamento, como que tá? O que que vocês estão A pensando? gente acabou de começar a escolinha de futebol, né? E a Hum. gente é doido, a gente tá sempre fazendo uma coisinha diferente, uma coisa nova, né? Eu tô muito empolgado com a escola com a escolinha que a gente tá montando, porque é, a gente percebe que tem isso do pessoal que não tá na escola, mesmo os japoneses que querem participar. No dia da inauguração tinha um senhor japonês muito interessado em futebol que veio conversar com a gente, com vontade de participar, de Que fazer legal. alguma coisa. A gente está muito empolgado agora com a escolinha de futebol. A gente também tá, tá com projetos de inglês, né, que a gente vai lançar pelos próximos tempos. Sempre tem novidade. E as pequenas novidades. A gente participou do último Gebra, teve um resultado fantástico em várias modalidades. Eu vi mesmo. E ao invés da gente ficar só feliz, a gente ganhou, não, a gente veio com vontade, com sede para fazer melhor no ano que No- vem. Então a gente está estruturando essas melhorias para que a gente faça mais do que a gente fez nesse último. Eu acho que isso está meio que no nosso DNA. A gente tá sempre procurando uma coisinha nova, uma coisinha diferente, né? Sim, sim. E é isso. Tipo assim, a gente tem trabalhado bastante agora, né? Pra gente melhorar ainda mais a parte de aprendizado em língua japonesa também, né? Então vai ter o teste de proficiência agora. A ideia é a gente continuar, tipo, dando esse enfoque, aumentar um pouquinho a nossa carga na língua japonesa para que os nossos alunos consigam, né? O que eu gosto de falar é o seguinte, o nosso plano com a professora de japonês é o seguinte, de que um aluno que está estudando com a gente, começou a estudar com a gente no Fundamental 2, né, que é no Brasil a partir do sexto ano, Sim. então que quando chegar no ensino médio, ele tenha pelo menos nível N3, N2, Sim. que é o que precisa para você começar um curso técnico ou uma faculdade, né? Isso. Então esse tem sido um trabalho que eu tenho tentado fazer, sabe? Bastante e tentar viabilizar para que isso melhore, né? Isso, você tem que dar condição para criança, para o aluno sonhar, né? Sim. Então, o brasileiro que está aqui no Japão tem muitas possibilidades. Você pode mandar seu filho estudar lá no Brasil, fazer uma faculdade no Brasil, fazer uma faculdade no Japão, ou mesmo mandar para algum outro país que está sendo muito comum. Mas se você não tem a base, esse alicerce, com tudo isso, você não vai conseguir, né? Então, é uma preocupação que eu vejo dos nossos professores sempre falando, olha, vamos tentar melhorar aqui, melhorar ali, né? Então, estudando com a gente, você pode, se você quiser ir para o Brasil, fazer um curso presencial lá, ou mesmo aqui agora com muitos EAD que tem, também se continuar estudando para cá, ou mesmo fazer um curso em escola japonesa, ir para algum outro país, ter alguma outra experiência, né? Então acho que essa abertura de possibilidades é uma coisa importante. Sim. Vocês pensam em expandir a escola? Ou até em outras regiões ou aqui mesmo? A gente teve uma dificuldade muito grande no ano passado com o falecimento de um parceiro nosso, que a gente chama, o senhor Horigomi, que a gente chama carinhosamente de Mitch, né? Foi pesado pra gente, né? E como o Lucas apontou, né, na história da escola, o mundo de anos pra cá tem sido uma bagunça, né? Ele abriu a escola em 2007, final de 2007, 2008 teve Lehman Show. né, teve a crise, né? E recentemente teve a Gente. pandemia. Então é sempre uma coisa atrás da outra que às vezes segura um pouquinho algum plano que a gente tem de ir para frente. Do ano passado para cá, do segundo semestre do ano passado para cá, a gente está tentando arrumar a casa, né, com a ideia de levar as coisas positivas que a gente tem para outros lugares. Tanto que o inglês que a gente está trazendo faz parte de uma parceria que a gente está fazendo, né? Então, talvez aí a médio prazo, sim, a gente tem isso em mente, né? E bola para frente. Vocês desejam, tipo, abrir, tipo, ter um polo de faculdade na escola de vocês? Como que é? A gente estuda isso, a gente vem estudando isso há alguns anos, né? A gente recebeu algumas propostas.
A gente procurou também outras para estudar. É uma possibilidade, né? A gente está vendo só o que é melhor para nossa comunidade e o momento propício. Nesse momento a gente está muito envolvido com essas questões internas, com a parte esportiva, né? Com o futebol, mas sim, é uma coisa que está na nossa No mente, plano de né? Sim, Aham. vocês. sim. E vocês acham assim, como a comunidade pode ajudar vocês, no caso, em quesito dos seus planos e na escola mesmo? A participação, né, ativa das famílias, por exemplo, da própria família dos alunos na Sim. escola, isso já aumenta o engajamento, no caso, né? Tem muitas pessoas que falam assim, ah, não vou, sabe, não vou ligar, não vou falar, não vou ir lá, não vou na reunião de pais e mestres e tudo mais, porque eu não quero encher o saco, né? E para mim é muito pelo contrário. O contato que eu recebo dos pais é onde a gente vai conseguir, né, ter esse feedback, né, Sim. ter essa informação para a gente poder melhorar, né? Mas a comunidade se movendo, sabe, no sentido de até mesmo quem não faz parte da escola brasileira, mas que acha que é importante, né, de sempre se juntar nesses movimentos de tentar buscar melhoria, né? Então a gente tem, né, duas linhas de subsídio, uma para a educação infantil e outra para o ensino médio. Infelizmente, o ensino fundamental não tem. Então seria bacana se a gente conseguisse reunir, né, a população, o povo e tal, mas Pra não paga conseguir imposto, uma. né? E é bem apertado, né? É. Então, de ter algum tipo de reversão para isso, né? Caso, por exemplo, se meu filho, em vez de estudar na escola japonesa, estudar na escola brasileira, de eu ter algum tipo de abatimento, né? Porque já que eu pago imposto para manter a escola japonesa, né, eu Uhum. posso ajudar também, Na manter, escola não ser totalmente brasileira. particular, ter algum incentivo do governo de abatimento, Uhum. nem se for para os pais, né? Porque daí já abate um pouco o valor Pra que ele vocês. tem que ele tem que pagar, né? Uhum. Isso já seria um pouco positivo, porque às vezes uma das barreiras que muitos pais veem é custo, Uhum. porque escola japonesa, tipo assim, em geral, você paga uma taxinha ou outra, e dependendo da situação, você nem paga taxa nenhuma, é quase que gratuita. E a escola brasileira é particular, não tem jeito, não tem como ser gratuito, porque não tem ajuda, inclusive, de nada, né? Então, essa é uma barreira. Então, ter algum auxílio nesse sentido facilitaria para as pessoas, né? Ou empresas parceiras que queiram divulgar a sua empresa, fazer parceria com a escola, concedendo bolsas de estudos, por exemplo. Isso também é uma Sim. possibilidade. Então, o pessoal que está assistindo aí, que tem empresa, que é o É. empreendedor, quiser divulgar, fazer parcerias com a escola, a nossa condição nem é tanto reverter diretamente para a escola, e sim para que exista a Dá possibilidade, oportunidade. né, Uhum. para mais crianças estudarem. Isso, disso da comunidade de forma geral é essa integração. Então, independente de sermos ou não uma escola brasileira, é a gente, a comunidade, está integrada para a cultura brasileira, para essa nossa alma brasileira não deixar isso apagar, né? Então, a gente tem os nossos eventos que a gente faz, tem todas as coisas que a gente faz, e a gente está super aberto de participar de muitos outros. As pessoas fazem convite para a gente, o consulado, as instituições. As outras escolas a gente está participando, a gente está fazendo, né? É, tem esse lado. A outra coisa, por exemplo, a nossa escolinha de futebol, não existe almoço grátis, tudo tem um custo, né? E a gente está doando muito de muitas coisas, do empenho das pessoas que estão participando, da parte logística, da parte de material, e a gente precisa de ajuda nesse sentido. Então, tá o Miura, o Eric correndo atrás para ver os patrocínios que a gente consegue, porque recebendo patrocínios a gente pode diminuir os custos para as pessoas estudarem com a gente, e isso é para toda a comunidade, qualquer um pode ir lá e se matricular, né? Estuda em escola japonesa ou nem é brasileiro, vai lá, né? Tá aberto. E quanto mais ajuda a gente receber de fora dos empresários, é mais crianças que a gente consegue treinar, dando bolsa para alguns ou diminuindo bastante o custo para as outras, né? E a gente tá bem receptivo para isso, inclusive para dar visibilidade para a marca dos parceiros que vierem fazer, que vierem compor para gente, Sim. com a gente para isso, né? Sim. E mudando um pouquinho de assunto, qual é o maior mico que, ou perrengue, né, que vocês passaram aqui no Japão? Ah, foram vários, cara.
Deixa eu pensar um pouquinho. Aham. É que tem aquela, né? Tipo, quais que você quer contar? Tem aqueles que você quer Quer esconder. esconder pra Tô sempre, lembrando né? de fato alguma coisa assim que foi muito mico que eu passei. Você lembra de alguma coisa? Sua? Eu não tô conseguindo lembrar. É que eu tenho um trauma. Uma vez a gente era pequeno, a gente tava aqui no Japão. Aí, jovem é tudo besta. Eu fui andar numa muretinha, em cima de uma muretinha. Eu caí, cara, e eu tava com o celular, né? Adivinha a preocupação dele, o que era? Seu celular tinha Era quebrado. casa na época, né? O celular tá bem? O celular tá bem? Eu lá, Você quebrou o no celular. chão, Eu não lembrava disso aí. né? Esse não sai da minha cabeça. O celular ficou bem. O celular tava intacto. Tava intacto, né? E pra você? Mico, eu não tô lembrando de nada. De perrengue, né? Ah, esses dias atrás, né? Nessa correria que a gente tá, né? Eu cheguei na minha casa, esses dias atrás, a luz estava cortada, né? E eu falei, pelo amor de Deus, eu lembro de ter pagado as contas, fui ver as contas, tava pago as contas, né? Mas nessa correria, às vezes, é um papelzinho que cai num lugar que você não vê. E aí fui ver, teve erro de informação do lugar que eu paguei para a empresa, e aí não tinha registrado e só registrou depois. E já tinha cortado sua luz. Aí lá vai você pro hotel. Porque desse calor, como você faz? Tudo é energia elétrica. Como você faz? Desse calor, cheguei em casa, já tinha treino, sem né? ar-condicionado. Cheguei, não ligava nada, eu tinha acabado de fazer compra, coisa perecível na mão, geladeira não funcionando, eu falei, pronto. Mas certeza que quando ele abriu a porta, viu apagado, a primeira coisa que ele foi conferir é quanta bateria que ele tinha no celular. Mas será que queimou a luz? Eu fui no breakers, tinha caído, né? E não era isso. Aí eu tive que Já pegar as fiquei coisas de desesperada. geladeira, colocar no cura box. Aí eu Meu trouxe pra Deus. escola, coloquei na geladeira lá, fui atrás de algum lugar, porque não dava nem pra tomar banho em casa. Dormi muito menos, porque não tinha luz. E eu ligava, porque eu chego tarde em casa do transporte, né? E eu ligava pra empresa, e a empresa tava fora de hora de atendimento. Aí foi difícil. Que Mas resolveu. No final das contas, resolveu. Mas é isso, gente. Obrigado por esse episódio inspirador pra vocês. Obrigado pelo convite. Né? Obrigada, gente, por vocês estarem aqui compartilhando um pouco da história de vocês e da história da escola mesmo, Isaac Newton, e por essa história linda de coragem e de querer ajudar o próximo, né? Então, eu acho muito importante. Obrigado. E é isso, gente. Pra você que ouviu até aqui, curte, comenta, compartilha. E clica no link se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre a Isaac Newton, tiver alguma dúvida também. E quiserem conversar para mais informações. É isso. Dia 12 é a nossa festa, gente. Apareçam lá, eu vou estar lá, eles vão estar lá, e todo mundo vai estar lá. Sim. Pra comer, pra curtir e ver as apresentações. Isso. É isso, gente. Bye, bye. Tchau. Ai, gente, que legal saber disso.